Eu sempre acordo às 2, quase 3, sabe, da noite. E eu não sei porquê, às vezes eu acordo com medo, às vezes eu tenho sonhos estranhos. Por que isso acontece? O vídeo de hoje é a resposta desse questionamento. Eu não vou negar, eu tive ele por muito tempo e eu ficava me questionando por que eu acordava sempre esses horários. E não vou negar, isso ainda acontece. Sim, e eu odeio porque na minha cabeça, se eu acordar esse horário, é porque a gente já sabe, né? Esse horário não é o horário de Deus. E aí eu fico, meu Deus, e agora? Como eu vou voltar a dormir? E normalmente eu oro bastante, não vou negar. Eu morro de medo de acordar esses horários. Não é o meu horário. E olha que eu sou o tipo de pessoa que fica acordada até altas horas. Ficava, tá? Que eu tô tentando não ficar mais. Mas bora lá. O nosso tema é esse. Hoje a gente vai falar sobre o porquê a gente acorda nesse horário e tudo mais. Nós vamos conversar um pouco sobre as causas e consequências, tanto religiosas, espirituais e também, sim, querida, e também na questão científica do porquê a gente acorda nesse horário. Ela vai ser uma coisinha bem breve, tá? Então não esperem muito, mas é bom a gente ter conhecimento, né, sobre isso. E todas as curiosidades que eu tenho, eu trago aqui pra vocês. Então, se você tiver alguma curiosidade, deixe aí nos comentários. Então, bora lá. Eu montei esse enredo hoje, então não esperem muito, tá? Até porque não tem muita coisa pra falar sobre isso. Mas se eu tivesse a oportunidade de conversar com pessoas assim que têm muito conhecimento sobre o ocultismo e sobre religiões e o mundo espiritual, eu com certeza perguntaria sobre isso, tá bom? Então bora lá. O nosso sono, ele é dividido em ciclos de aproximadamente 90 minutos, tá bom? E nós passamos por fases, seja leves ou profundas, que inclui também o sono REM, que é quando nós sonhamos mais intensamente. Normalmente, pelo horário de 2 a 4 da manhã, nós estamos em sono mais profundo. Mas se nós acordarmos, isso pode ser associado a mudanças hormonais. Sim, o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele começa a elevar lá pelas 3 da manhã. Sim, preparando o corpo então para acordar, e isso pode deixar a gente em alerta mesmo sem perceber. Assim sendo, o nosso corpo ele tem um relógio biológico, e quando chega lá para as 2 a 4 da manhã, a temperatura corporal ela está bem mais baixa e a frequência cardíaca acaba reduzindo e a circulação diminui junto. Basicamente, nós estamos no modo descanso ali, no modo descanso máximo, sabe? E pequenos estímulos como barulhos ou luzes pode facilmente interromper esse descanso. Só que não só isso, comer muito tarde também não é adequado porque ele nos tira do nosso sono. Não diria tira, mas ele acaba nos despertando pela questão ali da digestão. Se nós estiver muito pensativo ou muito preocupado, isso pode ativar o nosso cérebro, fazendo com que a gente desperte facilmente também. Sabemos que a bexiga e o desconforto físico, isso acorda a gente facilmente. Por exemplo, se a gente estiver dormindo, mas estiver numa posição desconfortável, é óbvio que a gente vai acordar. E isso, é claro, acaba nos tirando do nosso sono, que deveria ser um sono profundo. Algumas pesquisas sugerem que quando acordamos nesses momentos, sim, nesses horários, podemos estar em processo. Mas que processo, Yara? A gente pode estar processando emoções ou traumas, sim. Eu devo ser uma pessoa muito traumatizada, porque, meu amigo, o quanto eu acordo, vou te falar, viu? E é interessante falar sobre esse processamento porque é um cérebro que acaba se tornando mais ativo em termos de resolução emocional durante o sono ali do REM profundo. Resolução. Vocês... Eu nem sabia que o cérebro tinha resolução, eu juro. Tá, mas e quando não são esses fatores que influenciam a gente de acordar? Segundo o cristianismo, é chamado da hora do diabo.
E seja repreendido esse nome, eu tô falando por causa do vídeo, vocês estão vendo. Eu não gosto de falar esse nome aqui em casa, na verdade eu não gosto e nem gosto que também ninguém fale. Eu repreendo, e é isso. Não gosto, eu só falei porque realmente é o popular, né, gente? O pessoal gosta de falar um nome que não deve ficar falando assim, mas enfim. E também pode ser classificado como a hora das trevas. Por quê, né? Porque vocês entendem, né? Porque esse horário é chamado assim. Porque justamente esse horário das 3 da manhã é o horário oposto ao horário que Jesus morreu. Eu falei tanto horário, mas vocês entenderam. E no cristianismo, acredita-se que nesse horário as forças malignas estão mais ativas e mais propícias a atentar você ou a nós, entendeu? Por isso que é chamado esse horário das trevas. E muitas pessoas, elas têm sensações diferentes nesses horários. Eu, por exemplo, posso citar que eu tenho muitas sensações. Para mim, é uma sensação de desconforto extremo, mas eu também tenho um entendimento que é uma questão psicológica, porque eu já tenho dentro de mim implantado que é a hora das trevas. Então, se eu acordar esse horário, eu vou pensar que tem algum bicho, perdão pela língua fora, porque algum bicho ali assim, ó, olhando pra mim, só que com a cara feia, entendeu? Mas, com muito orgulho eu posso falar pra vocês, eu tô mudando isso em mim, sinto sim a diferença, eu já consigo olhar pra escuridão e não pensar que vai ter um olho ali. Palmas pra mim. Não posso fazer tanta coisa aqui por causa do microfone, senão ele vai senão ele faz barulho. Mas enfim, muitas pessoas elas relatam sensações de presença estranha, medo ou inquietação, interpretada como influência negativa espiritual. E é interessante falar sobre isso, que eu não sei de onde eu tirei, mas eu acho que eu já lembrei agora porque eu não vou falar para vocês, que me falaram uma vez que essa questão de você ter medo, não, eu acho que eu pensei errado. Não a informação, mas da onde veio. Mas enfim, a informação é o que importa e é o que eu vou compartilhar com vocês. Que o medo, ele alimenta. Eu acho que eu ouvi isso em um relato. Que tem, se eu não estiver enganada, tem um ser demoníaco. Essa palavra fala mais tranquilo. E se você pensar muito nesse ser demoníaco, é provável que ele apareça para você. E isso não inclui só tipo, eu vou ficar pensando nele. Não. Se você tiver medo, você acaba pensando. Qualquer emoção que você tenha que não seja boa, vai atrair. E isso não se enquadra apenas para esse ser em específico, que eu não vou lembrar o nome, mas também se enquadra para qualquer ser espiritual ruim. Se você tem medo, você alimenta as forças malignas, entende? Tanto que vocês vão ver que, se eu não estiver enganado, nas passagens bíblicas diz, não temas, entendeu? E tem outra passagem bíblica, porque, gente, eu não me programei para estar falando isso, eu tô falando isso pelos meus conhecimentos, mas tem outra passagem bíblica que diz que nós iremos pisar no inimigo. Então, se nós temer, eles vão gostar, vão se alimentar, ficar mais forte, entendeu? Só que eu acredito, isso já não é nenhuma crença, não é uma sabedoria, eu não aprendi em lugar nenhum e não ouvi. Eu acredito de mim mesmo. E também, se você não tiver medo, isso vai influenciar para que apareça para você. Mas como assim, Yara? Espera que eu vou te explicar. Sabe, quando a gente não tem medo, quando a gente não tem algo, a gente fica muito afrontoso. A gente é muito afrontoso. E isso, essa afronta, é o que faz o ser vir, entende? Então, o medo, ele é bom, ao mesmo tempo que ele não é. Mas você tem que aprender a controlar suas emoções. Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre essa questão de você se conhecer, sabe? Saber lidar com as pessoas, frustrações, com tudo na vida. E uma das coisas que foi apresentada, inclusive eu até falei sobre o querido aqui no canal já, só não falei sobre ele em específico, mas já citei, que é o Carl Jung.
eu vou botar aí, eu não sei pronunciar não, mas eu lembro, gravei na minha mente, e olha que eu nem me aprofundei nele. Ele diz, se você faz uma pesquisa sobre ele, é muito interessante. Ele diz que toda vez que você tiver alguma emoção de incômodo, ou ele abrange muitas coisas, mas eu vou falar da minha percepção. Toda vez que você tiver emoção de incômodo, ou algo te machucar, ou alguém te machucar, se pergunte primeiro por que isso está te afetando. Ache a raiz em si, porque isso está te afetando não é uma questão externa, é uma questão interna. Sim, porque dentro de você existe alguma coisa que busca aceitação externa. Não é interessante? Cara, Deus me ensina tanta coisa. Eu sei que é bobagem, assim, é uma coisa do YouTube, mas tudo que eu aprendo de bom eu associo a Deus. Todas as lições de vida eu associo a Deus, porque eu, não sei vocês, eu sei que Deus é pai, mas eu trato Deus como um pai mesmo, entendeu? Eu antes falava bem mais com ele, hoje eu sou uma filha bem chata. Não, chata eu não diria chata, mas bem mais distante do pai. Mas antes eu conversava com ele o dia inteiro. Eu ficava lavando a louça, eu ficava conversando com Deus. Eu às vezes ia falar dele pra alguém, eu chamava ele de papai. Aí eu acabei reprimindo isso dentro de mim por alguma coisa que eu não sei. Ninguém nunca me repreendeu. Por algum motivo, eu percebi isso, sabe? Eu tava falando com meu marido e por algum motivo eu fui falar papai, insinuando, né, Deus. Mas eu acabei parando, me neguei a falar. Eu disse, opa, por que eu fiz isso? Entende? Mas isso é uma questão minha, não é sua, e você trata Deus como você quiser. Mas eu estou falando de mim, das minhas experiências e do que eu venho aprendendo na vida, tá bom? Então bora lá. Eu falei tudo que eu queria falar? Sim, falei. Lembrei agora. Agora a gente vai falar sobre o ocultismo e sobre a questão esotérica, ok? E nessa questão, eles acreditam que neste momento existe um véu entre mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, e é neste momento, neste horário, que o véu ele está bem mais sensível, sim. E é por isso que você, eu e todos nós temos aqueles sonhos vívidos. E muitas das vezes também ocorre fenômenos estranhos. Eu acho que essa questão dos fenômenos estranhos está insinuando que é aqueles momentos em que você acha que viu alguma coisa na sua casa, algo mais sobrenatural, entende? Mas bora lá. Se você acordar nesse horário, segundo algumas tradições, elas sugerem que neste momento está sendo refletido as suas emoções. Você acordou porque algo dentro de si está refletindo ali nos seus sonhos, ou acaba, sei lá, manipulando o seu psicológico ali de alguma forma. E isso ocasiona o quê? Medo, decisões inconscientes e muitas outras coisas. É como se o seu inconsciente, o seu eu mal resolvido, tá querendo ali um pouco de atenção para que você resolva. E eu acho que isso se enquadra perfeitamente na questão ali de quando a gente tem sonhos reveladores. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre sonhos, eu já contei para vocês que eu passei a vida inteira, entre aspas, né, a infância inteira ali, quase inteira, sonhando com boneca correndo atrás de mim, sempre querendo me matar. Nunca entendi. Meu pastor recentemente, não cheguei a abordar profundamente com ele, mas eu só falei assim, igual eu falei pra vocês, e ele falou pra mim que era questões de infância mal resolvida. Não sei. Mas que eu não tenho, não é pouco não, viu, filho? Eu tenho uma mala inteira de questões ali mal resolvidas, familiares. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô numa questão de evolução também. E eu sinto que essa questão tá se resolvendo aos pouquinhos. E sabe o que é melhor? Minhas frustrações vêm todas daí. Não vem de ninguém de fora. Vem especificadamente da minha família. Então todas as coisas que eu me sinto incapaz, foi eles que projetaram em mim. Só que o melhor, eu estou me libertando. E isso é muito bom, cara.
eu me sinto assim viva. Sabe quando você renasce? Então, eu estou me sentindo uma fênix, só que em processo, tá? Talvez ele seja um processo lento, talvez. A gente tem que dar tempo ao tempo. Eu já tentei perdoar e nunca consegui. E agora, o tempo está resolvendo, a vida está resolvendo. Você acha mesmo que eu vou apressar? Eu tô aproveitando cada segundo, fia. E a gente vai falar agora, né, sobre uma questão que eu fiquei tipo assim, sério? Mas faz total sentido, só que eu nunca tinha pensado. Nesse horário, ele é um horário propício para fazer rituais. Você não tinha pensado nisso, né? Eu também não tinha pensado nisso. E não só rituais, como também invocações e o melhor, o mais divertido e o que eu não faria, porque eu acho um horário tão nada a ver, eu quero é dormir. Esse horário também é usado para fazer meditação profunda, até porque, tipo, às 3 horas da manhã é tipo a sexta-feira de lua cheia para os lobos, entendeu? É o ápice. A gente sabe que os dias de lua cheia é um momento em que as energias estão amplificadas ali, tá no máximo. Em que, nesse horário das 3 horas da madrugada, mais ou menos, é um momento considerado, entre aspas, silêncio do mundo. Sim. E nesse momento está amplificado a percepção espiritual. Por isso que também é recomendável meditar. Mas, gente, eu particularmente prefiro fazer essa amplificação espiritual no meu sonho. Falando sobre sonho, que eu ia até falar pra você, né, na questão do sonho, mas eu vou deixar isso pra depois. Enfim, a gente tá perto de finalizar, eu prometo, tá bom? Então bora lá. Em algumas tradições do hinduísmo e do budismo, acordar no meio da noite, especialmente entre 2 e 4, é considerado um momento propício para meditação e conexão espiritual. Eu já tinha falado sobre essa questão, mas eu achei interessante trazer, por exemplo, uma religião, pois é quando a mente ela está mais tranquila e receptiva. Sendo bem sincera, Vou me botar no posicionamento aqui de quem estaria fazendo uma meditação em plena 3 horas. Não consigo. Sabe por quê? Eu bati aqui o cotovelo. Sabe por quê? Vou contar. 3 horas. Se eu acordar 3 horas, eu fico desconfiada. E eu já falei que se tá tudo escuro, eu vou achar que tem um olhinho. E eu fico com medo até de abrir o olho. Não fico tanto mais. Mas mesmo assim, existem dias em que as nossas energias elas não estão tão fortes positivamente. Então existem dias em que a gente vai sentir medo. E eu sei que vai existir dias em que eu vou morrer de medo da escuridão, de acordar, de abrir os olhos. Mas gente, me diz, quem vai estar com a mente tranquila em plena 3 horas da madrugada, sabendo que é a hora dos chifrudinhos? Eu não fico, eu morro de medo de abrir o olho quando eu acordo. Meu Deus. Mas vocês entendem o impacto que é uma tradição? O impacto que é uma cultura e o impacto também que é a criação de uma pessoa? Porque tem pessoas que praticam isso. É muito interessante. Cara, eu amo conhecer mais essas coisas, real. Mas também existem algumas culturas que enxergam esse horário como um horário de oportunidade de introspecção e de contato com planos superiores. Tá, Yara, mas o que é essa introspecção? Amiga, essa introspecção, ela é a reflexão que uma pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo. E sobre suas experiências, e aí vai dependendo do que ela queira fazer. Eu acho que é meio que uma meditação junto com uma autoavaliação e tudo isso aí. Poderia ser? Eu acredito que sim. Sinceramente, o dia tem 24 horas. Por que você vai escolher a hora dos chifrudinhos? Me diga. Agora a gente vai fazer um breve resuminho aqui só para finalizar, para que vocês fiquem entendidos. Esse horário ele é visto como um horário de alerta. Ele é visto como um momento em que o seu íntimo quer falar com você. Basicamente isso.
Aí ele envolve ali a questão de traumas, questões mal resolvidas, que nesse momento eles sentem-se à vontade para dizer assim: ei, lembra daquilo que aconteceu contigo? Vai perdoar ou não vai? Se você não for, rapaz, você sabe que você pode ir pro inferno. É tipo isso. E para quem acredita também, né, tem uns que acreditam que acordar no horário das 3 é um horário ali propício para você poder orar, meditar e proteger-se espiritualmente. Eu, particularmente, acredito que esse horário, quando você acorda, não é que eu acredito, é mais algo por impulso ali, autodefesa, meu instinto ali animalesco, sabe, me dizendo que é para mim orar. Então, se eu acordo, às vezes eu nem sei que é o horário. Ai, eu só fecho o olho e volto a dormir ali, eu nem percebo nada, né? Só acordei e dormi. Mas quando eu percebo o horário e me dá aquele certo medo, eu durmo orando. Sou medrosa. Em alguns, né, rituais, sugere que acender uma vela, rezar ou fazer um círculo de proteção antes de dormir ajuda a neutralizar energias negativas. Eu acho que para você ir dormir e você precisar fazer tudo isso, meu amigo, é porque você tá pesadíssimo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui. E me diz aí suas experiências às 3 da manhã. Eu contei pra vocês, né, que minhas experiências não são tão legais. Mas eu tô conseguindo dormir. Eu tô conseguindo dormir cedo, dormir bem, não acordar esse horário. Às vezes acontece, mas geralmente eu tô tão cansada que eu só fecho o olho e volto a dormir. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!